Então, vamos iniciar. Então, vamos iniciar a nossa apresentação didática com a nossa especialista convidada, a doutora Viviane Campos. Ela é endocrinologista, titulada pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, é doutora em Ciências da Saúde, é professora adjunta de Clínica Médica da Universidade Federal de Sergipe, do Campus Lagarto, e é atual presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional de Sergipe. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada aí pela sua disponibilidade, pela sua parceria e a forte comunicação que tivemos durante esse preparo para essa sessão. Então, pode ficar à vontade. O Plínio já projetou seu slide, então fica à vontade para dar início. O microfone está desligado, doutora. Não cons... Eu não consigo te ouvir, doutora. Alguém consegue ouvir ou só para mim? Não estou conseguindo ouvir também. Acredito que seja Ó, os fones. Oi? ajude Agora como é que eu foi. faço Agora para foi. Agora foi. conectar. É porque eu estava com fone e aí eu tirei. Eu acho que talvez seja ele. Eu vou botar de novo porque fica mais fácil para escutar às vezes. E Certo, aí veja se. tá escutando melhor sem. Pronto, vai falando aí. Oi. Então, eu quero Pronto. agradecer, né? Eu quero agradecer o convite e me pediram para conversar com vocês durante 10 minutos sobre a classificação, diagnóstico e metas de tratamento para o diabetes. E então vamos começar para não perder tempo. Qualquer coisa vocês podem me interromper, tá? Então, a classificação do diabetes, ela é baseada na etiopatogenia do diabetes, certo? E por que classificar o diabetes, o tipo de diabetes? Isso é importante? É importante porque permite o tratamento adequado, de acordo, né, com a etiopatogenia, e a definição de estratégias de rastreamento de comorbidades e complicações para essa entidade, né? Então, o diabetes, que eu vou me ater principalmente ao tipo 1 e ao tipo 2, né, com vocês, porque não daria para eu conversar sobre todos. Então, a classificação, ela é o diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, o diabetes gestacional, e a gente tem os outros tipos de diabetes. Então, veja que na classificação, né, que uma coisa que a gente percebe muito, às vezes, vem insulino dependente e não insulino dependente. Não, não tem na classificação essa nomenclatura, porque qualquer forma de diabetes, ela vai precisar em algum momento, ou pode precisar da insulina. Então, a classificação é o tipo 1, e aí é o tipo 1A, onde a gente é, identifica autoanticorpos, né, levando à destruição autoimune das células beta, e o tipo 1B, onde a gente não identifica esse autoanticorpo. O diabetes tipo 2, que é o mais frequente, o gestacional, que é aquele que aparece durante a gestação, no paciente que não tem diabetes prévio, então é da situação da gestação, e os outros tipos de diabetes, e aí nos outros tipos vem as síndromes genéticas que estão associadas ao diabetes, então a síndrome de Turner, Klinefelter, Down, que são síndromes que têm diabetes associado, formas incomuns de diabetes, diabetes secundário a infecções, a HIV, citomegalo, a drogas como o uso de corticoides em dose alta, então prednisona acima de 20 miligramas, dexametasona em doses mais elevadas e também de forma crônica. Há antipsicóticos, por exemplo, tem vários antipsicóticos que eles vão levar não só ao aumento de peso, como alterar também a tanta parte de sensibilidade à ação da insulina, como também secreção, relacionado a endocrinopatias, então, doenças endócrinas que cursam com hiperglicemia, então, a síndrome de Cushing, que é por excesso do cortisol, né? A doença de Cushing, a gente tem um adenoma hipofisário que vai produzir ACTH e que vai levar ao excesso de cortisol. A acromegalia, que é um adenoma
secretor de GH, do hormônio de crescimento, o feocromocitoma, levando ao excesso de catecolaminas, que são hormônios que são contrarreguladores à insulina, então eles vão levar à hiperglicemia. Doenças do pâncreas exócrino, então muitos pacientes que fizeram pancreatectomia por tumores, por um tumor pancreático, né, e evolui com diabetes, os casos de etilismo mais severo, pancreatites, defeitos genéticos na ação da insulina, que aí temos as síndromes de resistência à insulina, as lipodistrofias, e os defeitos monogênicos na função das células betas, que é o MOD e o diabetes mitocondrial, que são defeitos assim em um gene específico que vai atuar ali na célula beta. Pode passar. Então, falando da classificação, né, no diagnóstico diferencial, esse diagnóstico diferencial desses vários, dessa classificação, a gente consegue fazer a maior parte das vezes em bases clínicas. Então, com a boa história clínica, a gente tentando identificar se há história de uso crônico e em doses mais elevadas de corticoide, né? E pensar no diabetes secundário, ou alguma síndrome, e o que é mais frequente, o DM2, e diferenciado do DM1 em bases clínicas. Então, vendo principalmente a idade de início e o tempo que ele leva para precisar de insulina, tá? Então, exames complementares específicos raramente vão ser necessários, a não ser quando há dúvidas em relação ao diagnóstico. E se houver, a gente deve lançar a mão para tentar definir. Porque, por exemplo, o diabetes tipo 1, ele necessariamente vai precisar de insulina. Sem insulina, o paciente não vai sobreviver. Já o diabetes tipo 2, ele está ligado principalmente à obesidade, à resistência à insulina, então a gente já deve procurar drogas, né, que não levem ao aumento de peso e que atuem na comorbidade, no alto risco cardiovascular que esses pacientes apresentam, entendeu? Se é um MOD, né, que é um tipo de diabetes monogênico, às vezes, a depender do tipo de MOD, vai responder bem a uma sulfonilureia, tá? Mas eu digo assim, que quem está aí na ponta, na atenção primária, principalmente, assim, tentar identificar, diferenciando, é um diabetes tipo 1, é um diabetes tipo 2. Então, pode passar. Então, no diabetes tipo 1, a gente, na fisiopatologia, há uma destruição das células beta pancreáticas, ou imune mediada, então, que aí a gente identifica, pode ir passando, autoanticorpos que vão destruir aquelas células, e como há uma destruição, você tem o quê? Uma deficiência absoluta da secreção de insulina. Então, necessariamente, o paciente vai precisar de insulina, certo? A mudança no estilo de vida faz parte, né, para a vida de qualquer pessoa que convive com diabetes, mas a insulina necessariamente é obrigatória no diabetes tipo 1. Ele, na epidemiologia, é 5 a 10% dos casos, né? E a população, geralmente, né, de risco são aqueles pacientes, crianças e jovens, geralmente com menos de 20 anos, e o quadro clínico, como há uma deficiência absoluta de insulina, é de início agudo e ele vai evoluir para a gravidade se a gente não identifica e trata. Então, o paciente, a insulina é um hormônio anabólico, né, que é importante para o aproveitamento da glicose, que é quem vai dar energia para as células, para o funcionamento do corpo. Então, o paciente começa a perder peso, até aquele 4Ps, que é poliúria, polidípsia, a polifagia, e se não é tratado, ele vai evoluir para a cetoacidose e para o óbito. Já o DM2 pode passar. Então, é aquele que ele está ligado à obesidade, ao sedentarismo, né, ao envelhecimento. Então, normalmente acomete adultos, e aí tem uma mudança, né, no rastreio, que agora é a partir dos 35 anos. Então, esses pacientes têm resistência à insulina, eles têm insulina, mas há uma deficiência relativa na quantidade de insulina para vencer aquela resistência.
e vai ter aumento de quê? Da secreção de glucagon, que é feito pela célula alfa, né, do pâncreas, e que é justamente um contrarregulador da insulina. E além disso, porque eu tentei ser mais concisa e explicar melhor, considerando o público, mas a gente sabe que tem várias outras alterações ocorrendo, alteração a nível renal, né? Que você tem uma situação de uma glicemia em um valor e não há uma excreção para compensar aquela hiperglicemia. Então, tem várias alterações e hoje os medicamentos, né, usados, eles vão visando a agir naquela base fisiopatológica. Então, o início do diabetes tipo 2 é insidioso, então, às vezes, o paciente já vem complicado, já vem perdendo a visão por causa de um sangramento na retina, já é diagnosticado durante um infarto, durante um AVC. Então, porque aquela hiperglicemia, porque como eles têm insulina, eles não abrem aquele quadro agudo. Pode até ter um paciente que se apresente na situação com vários sintomas, com polidípsia, poliúria, mas são aqueles pacientes que geralmente já vêm de muito tempo e que estão com a glicotoxicidade muito elevada e aí acabam tendo falência secundária. Mas é um início insidioso, sutil, e ele está associado à obesidade, ao sobrepeso, à síndrome metabólica, hipertensão, dislipidemia, e são pacientes de alto risco cardiovascular, né, da doença macrovascular. E ele, além disso, as drogas ser utilizadas além da cirurgia do diabetes para aqueles pacientes que têm uma obesidade importante, grau 3 ou grau 2, com dificuldade do controle metabólico. Pode passar. Então, aqui eu quis mostrar, porque no diabetes 2, né, é frequente a resistência à insulina, e um sinal que a gente vê clinicamente é a acantose, que são essas manchas na pele, escurecidas, aveludadas, elevadas, e que ocorrem principalmente em superfície de dobras, pode passar. Então, em pescoço, em axila. Então, o diagnóstico. Então, o paciente ele pode abrir o quadro, né? O tipo 1 com os 4P do diabetes e o tipo 2 também. Lembrando que tanto o tipo 1 como o tipo 2 ele pode acontecer em qualquer idade, tá? Então, hoje a gente vê crianças também com tipo 2, justamente pelo aumento da frequência de obesidade, e vê também, às vezes, uns pacientes que é tipo 1 e que, na verdade, estavam com sobrepeso, porque hoje a obesidade é uma epidemia. Então, lembrar disso. Pode ter outras queixas, como dormência, e principalmente o tipo 2, quando chega, a gente tem que já perguntar, já pensar em que ele já pode estar complicado. Então, com complicações como neuropatia, queixas de dormência, de queimação em extremidades, já em quadros de infecções recorrentes, o cansaço, que ele é bem característico da falta de insulina, né? Então, o paciente, ele perde a poliúria, a polidípsia, perda de peso, e ele cansado, e pode ser completamente assintomático. Então, quantos pacientes a gente identifica em um exame assim de rotina e ele não se queixa de nada, e aí a nossa conversa inicial com o paciente, a orientação, né? Esclarecer sobre o diagnóstico e da importância do tratamento, principalmente nesses primeiros anos, para evitar as complicações, tá? Isso é muito importante. Então, a gente não pode ter uma inércia terapêutica e precisa trazer o paciente para junto, ele sabendo o que ele tem. Então, quem rastrear para o diabetes? Então, o rastreio é universal para os indivíduos com mais de 35 anos, com maior ou igual a 35 anos, e para adultos com sobrepeso ou obesidade, que tenham pelo menos um fator de risco adicional para diabetes, ou que apresentem um fator de risco alto ou muito alto, eles também devem ser rastreados. Então, pode passar. Então, resumindo, maior que 35 anos, a gente vai fazer sempre o rastreio. E como deve ser o rastreio? Glicemia de jejum e glicada, hemoglobina glicada, se você está em um local que você tem acesso a esses dois exames. Porque a hemoglobina glicada é um exame que é mais trabalhoso,
que o custo é mais alto e que você precisa que ele esteja padronizado, que seja pelo método cromatografia líquida de alta de alta performance, mas a glicemia de jejum todo mundo tem acesso e ela deve ser sérica, tá? Sérica, não é da ponta de dedo. E quando tiver abaixo de 35 anos, com sobrepeso ou obesidade e mais um fator de risco desses. História familiar de diabetes em parente de primeiro grau, história de doença cardiovascular, hipertensão arterial, HDL abaixo de 35, triglicerídeos acima de 250, ovário policísticos, acantose nígricas, que é um sinal de resistência à insulina, né? O sedentarismo. Pacientes também com histórico prévio de pré-diabetes, né? Devem ser rastreados, inclusive anualmente. Diabetes gestacional prévio ou recém-nato grande para a idade gestacional, e aqueles que têm um find risk alto ou muito alto pode passar. E aí o find risk é esse questionário, essa ferramenta que a gente usa para identificar o risco de diabetes tipo 2 e ver quem são aqueles pacientes que devem ser rastreados. Então, você pode usar, né, em qualquer idade, na verdade, mas assim, nos abaixo de 35 anos é muito importante, né? Então a gente vai ver, vai verificar a idade e a gente vai ver que quanto mais vai aumentando a idade, vai pontuando mais, né, nesse score de risco. O índice de massa corpórea, a mesma coisa, quanto maior vai pontuando mais. A circunferência da cintura, que deve ser medido, né, na altura do umbigo ou na parte média, né, entre a costela inferior e aqui a crista ilíaca. A gente vai tentar identificar se faz atividade física, se é diária, né, e vai pontuar se sim ou não, com que frequência come legumes, verduras, frutas, grãos, se já é hipertenso, tomando medicamento, né, para hipertensão, se alguma vez já teve antecedentes de hiperglicemia em algum exame e o histórico familiar da família, se há histórico de diabetes tipo 1 ou 2. Então, de acordo com a pontuação que você vai somar, se ele for acima de 15, né, de 15 a 20 é um alto risco e maior que 20 é muito alto risco. Então, é um paciente que você já deve fazer o rastreio, mesmo ele tendo menos de 35 anos. Pode passar. E aí, o diagnóstico laboratorial, o que tem de novo é o TTGO de 1 hora, tá? Que agora os trabalhos já mostram que ele é mais, identifica de forma mais precoce, né? E esse diagnóstico mais precoce, ele pode ajudar tanto, né, em evitar as complicações, porque você vai tratar mais cedo, como também vai identificar aqueles pacientes que têm uma hiperglicemia já intermediária, não ainda no valor de diabetes, mas que têm um maior risco de evoluir nos próximos anos para diabetes e a gente poder ter medidas preventivas. Então, o diagnóstico de diabetes, a gente precisa ter 2 exames alterados, e aí o rastreio com a glicemia de jejum e a glicada, né, de preferência os dois. Se os dois exames já estiverem alterados, já fechou, né? Glicemia de jejum maior ou igual a 126 e a glicada maior ou igual a 6,5 pelo método HPLC padronizado, tá? Se por acaso um desses tiver alterado e o outro normal, você tem que confirmar, de preferência com o exame que estava alterado, ou você pode aí sim lançar mão do TTGO. Como ainda não está padronizado em planos esse TTGO de 1 hora, o que a gente pode fazer é pedir com os tempos, a curva glicêmica com o tempo de 1 e 2 horas, porque até onde eu sei ainda não deve estar padronizado nem no SUS, nem nos planos de saúde, né? E o paciente normal, com normoglicemia, com a glicemia menor que 100, e a glicemia e a glicada menor que 5,7. Entre 100 e 126, ou entre 5,7 e 6,5, é a situação do pré-diabetes, né? A glicemia de jejum alterada, né? Entre 6 e 100 e 126. E no teste do TTGO, em 1 hora, entre 155 e 200. Tá? E aí, esses pacientes,
eles devem logo ser encaminhados para um programa de prevenção de diabetes, para evitar o diabetes. Então, uma vez desenvolver o diabetes, até se fala em remissão, mas hoje, de fato, não tem cura, tá? Então, assim, e a situação de pré-diabetes, se a gente consegue fazer aquele paciente melhorar o peso, combater o sedentarismo, ele pode não evoluir para o diabetes. E se uma glicemia aleatória acima de 200 com sintomas, também já fecha o diagnóstico e aí sem necessidade de confirmação, com ela maior ou igual a 200, mais aqueles sintomas dos P's. Pode passar. Então, pode passar, certo, minha gente? Essa tabela, né, é só resumindo, eu não sei se eu vou conseguir ver aqui, porque eu sou meio cega, minha gente, mas vou tentar. Então, o paciente, uma vez que a gente detecte o paciente, né, e ele está com idade maior, fez o rastreio, maior ou igual a 35 anos, menor que 35, com excesso de peso, mais um dos fatores de risco, ou menor que 35, mais o FAIN de risco alto ou muito alto, vem com a glicemia de jejum maior ou igual a 126 e a glicada maior ou igual a 6,5, já é diabetes confirmado, não precisa de um outro exame, já tem 2 alterados, e aí iniciar tratamento farmacológico, mais mudança de estilo de vida. Mudança de estilo de vida vai ter sempre para pré-diabético, para diabético, e para as pessoas que não têm doença, devem sempre praticar atividade física e comer de forma saudável para não desenvolver no futuro e ter um futuro mais saudável, né? Mas, então, não precisa de confirmação. Se a gente encontra uma glicemia de jejum menor que 100 e uma glicada menor que 5,7, num paciente que tenha menos de 3 fatores de risco e FAIN de risco baixo ou intermediário, ele é considerado normal e só precisa repetir exame em 3 anos. Se você encontra um perfil normal, mas é um paciente que tem maior ou igual a 3 fatores de risco, ou um FAI de risco alto ou muito alto, então esse paciente deve ser submetido ao TTGO de 1 hora, e se a glicemia for menor que 155, é um perfil glicêmico normal, e aí a gente recomenda a mudança de estilo de vida, veja que ele é um paciente que tem fatores de risco, né, e faz de risco alto ou muito alto. E como ele tem mais risco, ele não vai repetir com 3 anos, ele vai repetir com 1 ano esses exames, tá? Então, se o TTGO for entre 155 e 208, então é a situação de pré-diabetes e a gente deve recomendar, né, a mudança de estilo de vida e repetir o exame aí nessa situação com 1 ano. E se for um paciente jovem, que aquela glicemia glicada já esteja muito próximo do valor de diabetes, a gente pode até considerar a prevenção farmacológica, né? E aí vai decidir, né, o médico, e também pode até fazer, na situação de pré-diabetes, o exame até mais precocemente, com 6 meses, se o valor dessa glicemia e da glicada já estiver muito próximo de diabetes, e principalmente se a gente vê que aquele paciente não muda, né? Que ele precisa mudar. A glicemia maior ou igual a 100 e menor que 126, ou uma glicada entre 5,7 e menor que 6,5, também é a situação de pré-diabetes, né? E a gente deve fazer o TTGO para ver se o paciente esclarecer se ele já é diabético. E menor que 209 confirma a de 1 hora, né? A situação do pré, e aí a gente vai considerar a mesma abordagem que eu falei anteriormente, e se for maior ou igual a 209, fechou, confirmou o diabetes, e todo diabético ele precisa de remédio já, tá? Pode passar. Então, as situações, né? Se a pessoa ela tem diabetes, pré-diabetes confirmada, se ela tem exames normais, mas tem muito fator de risco, ou FAIN de risco alto, muito alto, a frequência de rastreamento é anual. Se ela tem exames normais, euglicêmicos, menos de 3 fatores de risco e FAIN de risco baixo ou moderado, pode-se fazer só esse rastreamento a cada 3 anos.
E se ela não tem sintomas, mas tem um exame preenchendo já critério para diabetes, ela deve ser revista semestralmente, tá? Só reafirmando. Pode passar. Então, e o controle, né? O controle do diabetes, a meta do tratamento, ela deve ser individualizada, certo? Se eu estou com um paciente jovem que não usa medicamentos que levem à hipoglicemia, que não tenha risco de hipoglicemia, devo deixar o exame dele normal. Até posso deixar menor que 6,5, normal, certo? Então, no geral, a gente usa o critério da glicada menor que 7, mas isso não impede que se eu tenho um paciente jovem, pense que um paciente jovem de 40 anos, ele tem mais 50 anos, 60 anos pela frente. Então, como é que eu vou fazer ele chegar bem no futuro? Eu preciso deixar ele em normoglicemia. Então, se eu não uso medicamentos que levam à hipoglicemia, como insulina, sulfas, né? Então, eu posso e devo querer deixar ele o mais normal possível, tá? Então, mas no geral, os pacientes que saudáveis, né, a glicada menor que 7, com a glicemia de jejum e pré-prandial de 80 a 130, 2 horas pós-prandial menor que 180, ao deitar entre 90 e 150. Então, a gente sabe hoje que não é só a glicemia que a gente olha e a glicada. Então, às vezes, a gente tem dois pacientes com a mesma glicada, e eles têm a mesma glicada porque um varia realmente muito pouco, e é importante essa variabilidade glicêmica não ser muita, tá? Ou seja, ele passa um tempo realmente, que é esse TIR, que é o tempo no alvo, no intervalo alvo, entre 70 a 180, mais de 70% das vezes é o ideal, então ele não faz muitas variações, só que a gente tem outro com a mesma glicada e que faz hiperglicemia, e aí quando ele soma a média, ele tem a mesma glicada, mas a gente sabe que aquele que variou assim, ele não está bem, mesmo tendo a mesma glicada. Então, é importante a gente deixar o paciente na glicemia mais normal, em normoglicemia, com a menor incidência de tempo em hipoglicemia e principalmente em hipoglicemia mais grave, que é menor que 54. Então, o objetivo é ele não ter hipoglicemia. Se tivesse menos de 1%, né, no paciente jovem sem comorbidades mais importantes, ou até num idoso saudável, e menos de 4% e menor que 70. Agora, se for um idoso frágil, a gente não deve querer fazer tempo de hipoglicemia menor que 54, certo? E menor que 70, menos de 1%. Aí vocês vejam que tanto a glicada dele, a gente é mais permissivo, porque esse paciente não tem mais tanto tempo de vida, ele já tem várias complicações, e que se eu for ser muito agressiva, né, eu vou aumentar, vou causar mais dano do que benefício pelo risco de hipoglicemia, tá? Então, assim, é, a meta é individualizada, tá? Pode passar. E aí, aqui eu trouxe já estou finalizando, né? Que é o aparelhozinho que hoje a gente sabe que é importante, né? Para a gente tentar fazer o controle, não só a glicada, como eu falei, continua a gente usando a glicada, mas ver realmente o paciente mensurar as glicemias de jejum antes das refeições, pelo menos jejum antes das refeições e ao deitar, né? E que há os aparelhos, né, para a gente de monitorização da glicose contínua e que ajuda muito a gente porque a gente consegue controlar melhor, ver se ele está aquele intervalo no alvo, porque ele consegue mensurar nas 24 horas aquela glicemia, né? Então, a gente vendo aquilo que eu falei, né? Com menos de 1% numa glicemia menor que 54, menos de 4% menor que 70, né? E mais de 70% em um intervalo alvo. Seria maravilhoso todos os pacientes terem acesso e os que usam insulina de forma obrigatória, né? Mas quem sabe no futuro, pode passar.
E aí, então, eu finalizei, e aí eu vou concluir dizendo que a classificação do diabetes, como a gente viu, ele baseia-se na etiopatogenia e permite o tratamento adequado e a definição de estratégias de rastreamento de comorbidades e complicações crônicas, que o rastreamento, ele hoje, né, é universal a partir dos 35 anos, e antes disso, se fatores de risco, se você vai pontuando mais fatores de risco, ou faz de risco alto ou muito alto, que a gente deve iniciar o rastreamento de preferência com a glicemia de jejum e a glicada, se você está num lugar que você consegue fazer a glicada. O TTGO em 1 hora, certo? Agora é como melhor para o diagnóstico e intervenção mais precoces. Então, a gente continua usando ainda a curva com 2 horas, mas que a gente deve começar a pedir para incluir esse tempo de 1 até isso ser padronizado realmente, porque saiu agora isso, né? Então, e casos de pré-diabetes e mais de 3 fatores de risco e faixa de risco alto ou muito alto, a gente também pode e deve, né, fazer o TTGO em 1 hora para tentar ver se já é um caso de diabetes e o tratamento precoce, manter esse paciente em bom controle nos primeiros anos é fundamental para evitar complicações a longo prazo. Eles respondem melhor. Metas de controle glicêmico devem ser individualizadas. Era isso que eu queria falar. Não sei se eu passei um pouquinho, mas é porque eu tentei resumir o máximo que eu achei importante assim para vocês, tá? Obrigada. Obrigada, doutora. Acho que contemplou muito bem, né, essas novas atualizações da Sociedade Brasileira de Diabetes. Eu vou abrir para pergunta, se alguém tem alguma pergunta para a doutora Viviane, desejar perguntar, abrir o microfone ou mandar pelo chat. Se não temos perguntas, podemos, prosseguir com a apresentação do caso. O Plínio ele vai projetar a apresentação de Lislane, tá certo? Mudo, vocês escutaram? Será? Vocês Sim, escutaram que estava sim, doutora, escutamos, pelo menos eu ouvi perfeitamente.